Bem, iniciando agora mais um estudo, agora analisando, fazendo uma segunda análise, né? Parte 2. E temos aqui, né, ainda, né, o comentário, nesse caso mais um comentário em relação a Lucas 3:23, comparando com Mateus 1:16, né? Lucas 3:23. Sendo o filho como se cuidava de José, filho de Eli. No grego nós temos aqui, né? En Hios enomizeto, Hos Yosef tu Eli. Aí aqui ele diz, né? Pede para fazer uma comparação, né? Com essas duas genealogias. Então aqui ele continua com o seu com o seu comentário, nesse caso aqui esse autor, né? Ele vai fazer aqui uma exposição. Eu vou destacar alguns pontos que eu considero crucial para acrescentar em relação, ainda, né, em relação à questão de Mateus, de Lucas 3:23. Diz aqui, ó, percebe-se, né, imediatamente que Lucas começa com Jesus e vai tão longe para trás como Adão. Ou seja, a Bíblia de Jerusalém traz esse mesmo comentário, né? Ou seja, universalista, assim também como a Bíblia original Codex, né? Traz essa mesma definição, né? Universal. Jesus, enquanto Mateus começa com Abraão e trata de José, marido de Maria, da qual nasceu, que se chama Cristo. Mateus 1:16, né? Então é importante a gente ter esse diferencial aqui nessa questão aí. Mateus usa a palavra gerou a cada vez, enquanto Lucas tem o artigo tu, né? Esse artigo em grego tu, né, significa de, né? É um artigo possessivo, né? E diz repetindo riu, né? Aí ficaria a junção tu riu, ou seja, filho de, né? Ou de filho, né? Porque é genitivo. Genitivo possessivo, né? Esse artigo, tá? Ambos concordam com as palavras de José, mas Mateus diz que Jacó gerou José, enquanto Lucas chama José de filho de Eli. Existem outras diferenças, mas faz você parar para pensar. José, é claro, não tem ambos os pais. Se entendermos que Lucas não dá a verdadeira genealogia de Jesus através de Maria. A questão é simples. As duas gerações diferentes de José, Davi, exceto Zorobabel, de Salatiel, Lucas quer claramente sugerir algo muito incomum sobre seus antepassados, com o uso da frase como se cuidava, Ros enomizeto. Aí nós temos, diante dessa questão aqui, né? Vamos fazer o seguinte, vou até repetir a leitura. José
é claro, não tem ambos os pais. Se entendermos que Lucas nos dá a verdadeira genealogia de Jesus através de Maria. Aí, o que acontece, né? O que faz mais sentido nesse caso, aqui, é a gente entender que a genealogia de Lucas, a ênfase não é Maria, embora em alguns pontos pareça. A ênfase aqui é José, né? Assim como está, né, já explicado na Bíblia original Codex. Tá? A questão é simples, né? O autor aqui ele diz: a questão é simples. As duas gerações diferentes de José, Davi, exceto Zorobabel de Salatiel. Lucas quer claramente sugerir algo muito incomum sobre seus antepassados, com o uso da frase como se cuidava, os enomizeto. Então, assim, ele quer aqui, né? O autor aqui diz que claramente que Lucas quer claramente sugerir algo muito incomum sobre seus antepassados. Sobre a questão aqui, né? Como se cuidava, né? Era considerado. A questão aí envolve a questão, né? Sobre a questão da cultura, né? Um pai legal, pegando do pressuposto que José era o pai não biológico de Jesus, e sim um pai legal, né? Assim como está bem explicado na Codex, na Box, né? Então, nesse caso, um pai de consideração, usando a linguagem que nós usamos hoje, era considerado um pai legal naquela época, né? Um pai aceito, né? De fato, um pai aceito. Agora, os teólogos críticos do método histórico crítico, que eu considero esse método histórico crítico, eu considero uma porcaria, porque é um método que não preenche os requisitos necessários de uma análise. Vão dizer que ali os melhores textos vai dizer que de fato José foi o pai biológico, sim. José foi o pai biológico, sim, de Jesus. José foi o pai biológico, sim, de Jesus. Né? Então, como é que fica isso, né? Como é que podemos entender essa questão aí? Primeiro, né, a gente vamos fazer depois uma análise, né, nessa definição, né, do método histórico crítico. E depois a gente vai abordar outros pontos aí em relação a essa questão, certo? Depois a gente vê, depois vamos analisar o método histórico crítico e também vamos definir em relação a isso. Mas aqui, né, traz a questão, né, do como podemos dizer, né, como está na box, né, era considerado, né? Ou seja, ele estava completando, ele
ele fechou de forma precisa os requisitos em relação à função de José, em relação à função que José tinha que fazer acerca de Jesus. Nesse caso, o autor do livro de Lucas quis trazer esta ênfase, né? E temos que entender também esse pequeno aspecto, né? Sua própria história, em Lucas 1, 26 ao 38, nos mostrou que José não era o verdadeiro pai de Jesus. Então, nesse caso, é aqui que os críticos vão, né, questionar em relação a essa questão aí. Mas vamos adiante. Plumer, né? Plumer afirma que se Lucas dá a genealogia de Jesus através de Maria, Rios tem que ser usado aqui em dois sentidos, como se cuidava. Filho de José e neto de Eli. Trung, né? E neto de Eli. Aí temos aqui Eli Trung, né? Neto de Eli. E temos aqui Trung, mas isso não é nada em comum. Em nenhuma dessas listas dão, nem Mateus nem Lucas, a genealogia completa, como Mateus usa pai da prole, assim como Lucas usa o termo criança para significar prole. Era natural que Mateus escrevesse para judeus, né? Assim, né, como está na box, dando a genealogia legal através de José. Né? Se você cuidar de um modo de exibição especial, Mateus 1,16 e 1, do 18 ao 25, que José não era o pai verdadeiro de Jesus. Foi igualmente natural para Lucas, ele próprio, um grego, escrita para todos, dá uma genealogia real de Jesus por Maria. Ele está em harmonia com Paulo, universalidade. Plumer leva a genealogia de Lucas, volta a Adão e Abraão, não para. Não está claro porque Lucas acrescenta o Filho de Deus, depois de Adão, 3:8. Nós certamente não quero dizer com isso que Jesus é o Filho de Deus, no sentido de que é Adão. Provavelmente você só quer remover os mitos pagãos sobre a origem do homem e para mostrar que Deus é o Criador de toda a humanidade, né? Nesse caso, não só, né, de um povo, né? Ou seja, não só de um povo específico, e sim de toda a humanidade. E neste sentido, o Pai de todos os homens, nenhum mero homem animal está em harmonia com essa visão. Tá? Então, depois estarei trazendo algumas análises, né, dentro desse comentário, né, desse comentarista, ok? Então, um grande abraço, até o próximo vídeo.